Amém, irmão? Amém. Fizeram um palco para Paulinho aqui bonito. Misericórdia, Senhor, salva. Eu estou no espírito de oração, irmão. Meu Deus. Celebridade. Essa obra é do pastor. Fizeram um palco. Impactado. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 6. Vamos continuar. Porque nós estávamos falando sobre a batalha espiritual. Nós vamos hoje tentar concluir esse assunto. Amém. Amém. Tá ótimo. Se aumentar mais não, qualquer coisa eu grito, não tem problema não. Amém. Tá ótimo. Vamos abrir em Efésios 6, verso 10. Amém. Vamos continuar a nossa série sobre a realidade da batalha espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus. O título do nosso estudo hoje é um convite à apropriação pela oração. Convite à apropriação da armadura de Deus pela oração. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo ele está concluindo a carta dele aos Efésios e princípios fundamentais da fé cristã para os cristãos da igreja de Éfeso. No capítulo 1, ele traz a maravilhosa doutrina da eleição, quando ele diz que nós já fomos, quando somos regenerados em Cristo, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que Deus nos elegeu, se somos cristãos, elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E que Deus fez convergir na pessoa de Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Tudo aponta para Jesus Cristo. No capítulo 2, e o apóstolo Paulo vai trazer aquela passagem maravilhosa do pecado para a salvação pela graça, que Deus estamos mortos em delitos e pecados. E ele vai trazer a importante verdade com o meio pelo qual Deus salva o homem, porque pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E ele diz que somos recriados em Cristo Jesus, a semelhança do que Jeremias nos ensina lá no capítulo 18 do seu livro, quando Deus manda o profeta Jeremias descer à casa do oleiro. E o profeta Jeremias vê um oleiro construindo um vaso, mas aquele vaso não ficou do seu agrado. Então ele quebra o vaso e com o mesmo barro, Deus diz a Jeremias: olhe Jeremias, como um vaso nas mãos do oleiro é o meu povo nas minhas mãos. Eu tenho o poder de destruir o eu para construir o novo homem, para construir uma nova Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer que as obras não são o meio pelo qual somos salvos. As obras são o propósito da nossa salvação. Deus nos recria em Cristo Jesus para que andemos nas boas obras que foram preparadas de antemão para que andemos nela. No capítulo 3, nós vamos ver o apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado e fazendo a sua pela igreja de Éfeso, que eles pudessem mergulhar, compreender a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o para que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus. No capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre a unidade da fé, sobre os dons espirituais, porque Deus
ele concede dons espirituais na igreja, ele ensina para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor de todo o vento de doutrina, mas para que tenhamos uma fé firme, uma fé sólida. É por isso que Deus escolheu uns para apóstolos, que o último foi o apóstolo Paulo, escolheu outros para evangelistas, escolheu outros para pastores, escolheu outros para profetas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. E no capítulo 4, verso 17, até o capítulo 5, verso 21, Paulo ele vai falar sobre a prática do cristianismo, sobre os efeitos práticos da graça de Deus na nossa alma. Do capítulo 22 do versículo 22 do capítulo 5 até o versículo 9 do capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai mostrar as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. E ele vai dizer que é uma vida que busca glorificar ao Senhor em nossa vida cotidiana. Como disse Spurgeon, para o homem que anda com Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Como disse o apóstolo Paulo, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo vai nos mostrar os deveres dos maridos, das esposas, dos pais e dos filhos, dos patrões e dos empregados. E agora, na conclusão da carta, ele vai trazer essa realidade da batalha espiritual, porque uma coisa, irmãos, é conhecer a doutrina correta, outra coisa é aplicarmos a doutrina correta na nossa vida diária. Uma coisa é conhecer, outra coisa é praticar. É a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento são informações acerca de um assunto. Sabedoria é saber aplicar esse assunto, esse conhecimento na hora certa. Por isso que Tiago 1,5, Tiago nos ensina: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança no rosto. Porque muitas vezes nós temos conhecimento, mas não estamos aplicando este conhecimento de forma eficaz nas nossas vidas diárias. Pois o Senhor Jesus já nos ensinou no Sermão do Monte: não adianta ouvir e não praticar. Ele assemelha esse ouvinte a um homem insensato que está construindo sua casa sobre a rocha. Quando vier os testes reais, essa casa vai desmoronar, pois ela não tem fundamentos, não tem alicerces. Mas aquele que ouve e obedece é como aquele homem prudente, que está edificando sua casa sobre a rocha. Essa casa não vai ser abalada, pois nada pode abalar um homem cuja confiança está no Senhor. Pois todas as coisas cooperam até a morte de um verdadeiro cristão coopera para o seu bem, pois a morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que para os cristãos aplicarem a doutrina em suas vidas diárias, para os cristãos saborearem a Deus, desfrutarem da presença de Deus, desfrutarem não somente com uma doutrina na mente, mas desfrutarem da presença de Deus em seus corações, com uma vida de deleite em Deus, de satisfação em Deus, de prazer em Deus. A doutrina da eleição, para quem tem um coração sincero, para quem está buscando a Cristo de todo o coração, ela tira um fardo enorme das nossas costas. Essa doutrina era que consolava nosso amado irmão do passado, chamado Charles Spurgeon, em suas noites de depressão. A doutrina da eleição é uma doutrina para você se deleitar
em Deus, para você glorificar a Deus, porque ela nos ensina que não temos nenhum atributo em nós que chamou a atenção de Deus. Por que Deus amou Jacó? Porque Ele escolheu amar Jacó. A Bíblia diz que antes Deus disse: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar aqui que para que as verdades da mente para o coração é necessário uma batalha, é necessário um combate, para que a nossa vida seja transformada pela palavra de Deus. Quanto ao mais, Efésios 6:10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo já começa dizendo, em algumas traduções tem concluindo, irmãos, sede fortalecidos na força do seu poder. Aqui o apóstolo Paulo já diz, olhe, vocês não têm forças em vocês mesmos. O início da força é o reconhecimento. Aqui nós vemos a forma que o Senhor Jesus inicia o sermão da montanha. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são aqueles que aproximam-se de Deus com as mãos vazias, cientes de que são pecadores e que dependem única e exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus para todas as coisas. Em humildade, em pobreza de espírito, vazio de si, para ser cheio da graça, como aquele publicano que não ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia, sou um pecador, ser propício a mim, me dá o que eu não mereço, perdão. E este desceu para sua casa justificado. Então aqui o apóstolo Paulo diz: sejam fortalecidos no Senhor. Não têm forças para viverem uma vida que agrade a Deus. Vocês precisam ser fortalecidos no Senhor. O apóstolo Paulo já havia dito: não vos embriagueis com vinho, onde há contendas e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. É impossível viver uma vida que agrade a Deus sem estarmos cheios do Espírito Santo. Porque aqueles que não podem agradar a Deus. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, reconheçam que vocês dependem de Deus para tudo e que Deus não depende de vocês para nada. Essa semana eu inclusive comprei esse caderninho para isso. Eu comecei a ler um livro, reler um livro de um pastor do passado chamado A.W. Pink. E o nome desse livro é Os Atributos. Maravilha, eu estou maravilhado só com o primeiro capítulo desse livro. Porque nós vimos em Oséias 4:6 que o povo perece porque lhe falta conhecimento. E como nós já vimos, nós temos que cada vez mais criar nossas raízes e toda a nossa esperança no nosso relacionamento com Deus. Porque se o nosso relacionamento com Deus estiver em dias, nós devemos abandonar a fé ao nos decepcionarmos com os homens. A Bíblia diz em Jeremias 17:7, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. E como você pode confiar em quem conhece? Como você pode confiar numa pessoa que você não conhece? Não, você passa a confiar numa pessoa quando você conhece essa pessoa. E eu estava lendo o capítulo desse livro, o título é bem interessante, fala sobre a solidão de Deus. Que Deus é autossuficiente em si mesmo, autoexistente em si mesmo, e Ele não precisa da sua ação. Desde a eternidade passada, Ele já existia.
E no princípio criou Deus os céus e a terra. E antes da criação, Deus já existia. Precisa da sua criação, mas a sua criação precisa de Deus para todas as coisas. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sejam fortalecidos, irmãos, no Senhor, na força do seu poder. O que Paulo está dizendo é, nessa batalha, vocês não podem lutar com armas carnais, pois os seus inimigos, eles são espirituais. Em 2 Coríntios 10:3, o apóstolo Paulo diz que embora andemos na carne, não militamos, ou seja, embora estejamos num corpo carnal, nós não militamos segundo os padrões humanos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O grande exemplo disso é Golias. Quando Davi vestiu a armadura de Saul ficou toda troncha em Davi. Davi venceu Golias no nome do Senhor dos Exércitos. Então, é isso que Paulo quer dizer. Vocês não têm forças, vocês são fracos, nós somos fracos. E é quando reconhecemos a nossa fraqueza que estamos aptos a sermos cheios do poder de Deus. O nosso grande problema, irmãos, não é que somos fracos, é que pensamos que somos fortes. Nosso problema é que nós pensamos que somos autossuficientes em nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós aprendemos a depender de Deus para tudo, pois nós sabemos o perigo que estamos correndo. É como eu me lembro uma vez quando era criança, meu pai aprontou, ele me deu uma correção. Eu estava no Shopping Center Lapa e ele, na época, eu acho que ele tinha loja lá e eu estava montando. Aí ele usou um segurança para me amedrontar. Acho que eu tinha uns 3, 4 anos, eu consigo me lembrar disso. E eu me lembro que quando eu olhei para o segurança, meu irmão, o tamanho dele, ele vinha, eu tive uma reação: correr para a calça de meu pai e pedir por socorro. Aí depois meu pai mostrou para o segurança que era só uma brincadeira, aí eu fiquei em paz. Então, por que eu corri para os braços para a calça do meu pai? Porque eu olhei para o tamanho do segurança e vi que não era compatível. Então, o que foi que eu fiz? Ir para perto do meu pai. É o que Paulo está dizendo aqui. O primeiro passo na batalha espiritual é enxergar o tamanho da sua fraqueza, o tamanho dos seus inimigos e correr para o seu Deus, que é maior do que todas as suas fraquezas e do que todos os seus inimigos. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao dia que herdamos de Adão e Eva e do próprio Satanás. Jonathan Edwards dizia que o orgulho é como a casca de uma cebola. Se você arrancar, nasce outra. O orgulho deve ser mortificado dia após dia. A natureza é inclinada ao mal, à autossuficiência, a não depender de Deus, quando na verdade nossa grande sabedoria é depender de Cristo para tudo. Jesus Cristo disse: se não vos converterdes a mim como crianças de colo, de modo algum entrareis no reino dos céus. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas o nosso problema, irmãos, como eu já disse, não é a nossa fraqueza, é que pensamos que somos fortes. Nós pensamos que podemos viver sem a presença de Deus.
Nós pensamos que podemos viver sem ler a Bíblia, sem congregar. E isso nos leva à queda, porque a soberba precede a queda. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então aqui o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, quanto mais dependente de Deus nós formos, mais fortes em Deus nós seremos. Disse: sem mim nada podeis fazer. E na força do seu poder. Olha o que ele diz no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder desfiar contra as ciladas do diabo. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos. Cristo já conquistou essa armadura para nós na cruz. Mas nós devemos apropriar de cada peça dessa armadura por intermédio da oração. Por isso que o convite à armadura de Deus é um convite a uma vida de oração. Você se aproprie das verdades espirituais para que você seja revestido do Senhor Jesus Cristo contra os constantes ataques do maligno. A ideia da batalha espiritual, irmão, Satanás, ele já foi derrotado por Cristo na cruz. É importante que a gente entenda isso, que esse combate é um combate de defesa. Se nós estamos do lado de Cristo, Satanás vem nos atacar. Mas Satanás, ele já foi derrotado por Jesus na cruz. A Bíblia diz em Apocalipse 12 que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Jesus Cristo disse que o príncipe deste mundo já está julgado. A Bíblia diz em Colossenses 2,14 que quando Jesus Cristo morre na cruz, ele faz uma transação. Ele vai no tribunal de Deus, ele pega a escrita de dívida que era contra o seu povo na forma de ordenanças, os mandamentos que nós quebramos, e ele encrava na cruz. E a Bíblia diz que ele despojou. O termo despojo é quando você vence uma guerra e você traz consigo as riquezas daquele território que você conquistou. A Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades, e triunfando sobre todos eles na cruz. Aconteceu com Satanás o que aconteceu com Mardoqueu. Preparou a forca para Amã. Mardoqueu preparou a forca para Amã e ele foi enforcado na forca que ele preparou para Amã, mostrando que o mal destrói. Satanás entrou em Judas, entrou nos fariseus, entrou nos judeus, entrou nos soldados romanos, em Pôncio Pilatos, em Herodes. Ele viu o calcanhar do descendente da mulher, levando a vergonha na cruz. Mas na verdade, no momento que Jesus Cristo morre na cruz, ele destrói as obras do diabo. Ele aniquila aquele que detinha o poder sobre a morte, aquele que atormentava os homens com medo da morte, a saber, o diabo. E Jesus Cristo brada na cruz: está derrotado. E quando Satanás pensou que venceu, ele teve a sua maior derrota. Porque foi por causa da cruz de Cristo que Deus Pai comprou aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. E ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, aniquilando de uma vez por todas aquele que atormentava os homens com medo da morte, a saber, o diabo. Até a ressurreição de Cristo, o que acontecia depois da morte era uma incógnita. Quando Cristo vence a morte com a sua morte de cruz e ressuscita dentre os mortos, povo a ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição
e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E o que Cristo faz? Ele cumpre a profecia do Éden, que o descendente da mulher faria o quê? Pisaria na cabeça da serpente. E Jesus pisa na cabeça da serpente. Ele pisa na cabeça de Satanás, quando ele derrama o seu sangue santo por miseráveis pecadores, como eu e você. Ele destrói, ele despoja a Satanás. Ele amarrou o homem valente com os evangelhos. Porém, irmãos, mesmo condenado e derrotado por Cristo, entenda o que eu estou dizendo. Satanás está derrotado por Cristo. O que ele faz? O diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele mira todo o seu ódio, toda a sua fúria contra a igreja, que é o seu alvo. Então, Satanás está derrotado por Cristo, mas nós precisamos vencer batalhas contra ele. A ideia é de alguém que já está no vencedor, mas que inevitavelmente irá receber, minha irmã, constantes ataques. Não é o que Pedro diz? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, que é o vosso adversário, ao derredor, bramando como um leão, esperando uma oportunidade para tragar vocês. Então, é por isso, irmãos, que Jesus Cristo disse que a gente não pode a Deus e as riquezas. Porque o título dessa passagem aqui é o combate cristão. Aqui o apóstolo Paulo está nos chamando a um combate. Como é que Paulo termina a sua vida? Combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Mas sabe o que Paulo diz em 2 Timóteo 2,4? Que o soldado cristão, ele não está com os negócios desta vida, porque o propósito dele é agradar aquele que o arregimentou. Irmãos, você já viu? Quem aqui já assistiu o filme de guerra? Soldado no meio da guerra, preocupado com dinheiro. Rapaz, será que eu vou pagar aquela conta? Rapaz, será que eu vou ter o meu emprego melhor? Rapaz, será que eu vou casar? Não, meu irmão, o soldado está ali, ele pode tomar um tiro na cabeça, ele pode morrer, ele está num combate. É isso que Paulo está dizendo aqui. E é por isso que Jesus Cristo disse, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque o dinheiro vai te chamar para o mau combate. O combate para juntar tesouros na terra. Enquanto o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus de Paulo, vai te chamar para o bom combate. Bom combate é você batalhar de uma vez por todas pela fé que foi entregue aos santos. Por isso que Paulo disse, Jesus Cristo disse, não, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque ficar dividido. E um soldado indeciso no campo de batalha é o quê? Um alvo fácil do inimigo. Um soldado que não sabe para quem está lutando, alvo fácil diante do seu inimigo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça de ficarem ricos, transpassaram com muitas dores. Eles naufragaram na fé. Por quê? Porque eles não podiam combater o bom combate. Porque eles estavam enraigados no mau combate pelo dinheiro. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a armadura de Deus é para quem está o bom combate da fé. Revestivos. Então nós vemos, irmãos, que Satanás ele está furioso. Ele está furioso contra a igreja. Ele já foi
mas ele mira todo o seu alvo contra os cristãos. Ele vai vir e vai nos atacar. Quem aqui já assistiu O Peregrino? É o Satanás ou é Satanás que vem até o cristão? Satanás vem até o cristão. E eu me lembro de uma frase, eu até coloquei no Facebook esses dias, que Apolion fala com o cristão. Ele diz assim: eu não gosto de perder nenhum dos meus súditos. E ele começa a atacar o cristão. Ele tem dardos inflamados do maligno. Ele tem astutas ciladas. Por isso o apóstolo Paulo diz: revestivos de armadura de Deus. A ideia aqui é que não pode faltar uma peça. Toda a armadura deve estar, você deve se apossar dela por meio da oração, por meio da comunhão com Deus, para poder ficar firme nas ciladas do diabo. A palavra cilada aqui significa método. Satanás tem métodos para te afastar de Deus. Satanás, ele está com grande fúria. O que está no coração de Satanás é o sentimento mais perigoso que pode existir na natureza humana. É o sentimento de inveja. Satanás sabe que ele não vai ter o que a igreja tem. O que é, irmãos? Então, ele sabe que ele pecou, mas que ele já foi condenado. Ele não tem a oportunidade que eu e você temos de se arrepender, de crer em Jesus Cristo e receber de Cristo o alívio, o consolo, o perdão de todos os nossos pecados. Então ele tem da igreja uma inveja profunda, irmão. O que os cristãos é inveja e ira, ódio. E o que ele quer fazer? Ele quer fazer com que você peque contra Deus. Porque o nosso grande alvo não é o diabo, Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: não temais aqueles que matam o corpo e não podem fazer mais nada, os homens maus, o diabo. Temam antes aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. A esse deveis temer. Quem é esse? Deus. Então aqui nós vemos, para poderes ficar firmes contra a cilada. A palavra diabo, irmão, significa adversário. A ideia aqui é que ele está preparando astutas ciladas. Algumas traduções têm astutas ciladas. Para quê? Para te afastar. O que foi que Satanás fez no Éden? Tirou Adão e Eva da presença de Deus. Ô irmão, tão boa. Acho que foi ontem, uma pessoa lá na loja abriu uma jaca docinha do pé. E eu falei: rapaz, isso aqui é coisa de Deus. Isso é obra da criação de Deus. E essa pessoa falou comigo, fez tudo isso pra gente, mas Adão e Eva pecaram no Éden e se tornou esse mundo terrível que nós vemos. Olha a destruição que Satanás conseguiu fazer. Deus colocou Adão e Eva num jardim, colocou várias árvores com diversos frutos e disse: de todas as árvores, de todos os frutos, de todas as árvores vocês podem comer. Agora só não comam da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda vou explicar por quê. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Deus é tão bom. Olhe, não coma, não é porque eu sou mal, não. Não coma do fruto, porque isso vai te fazer mal. É como o seu Bastos ontem. Eu comprei 2 abarás temperados. Um para mim e outro para ele. E ele disse: não come esse abará, rapaz. Você vai passar mal. E eu comi o meu e o dele. Hoje, meu irmão, foi uma guerra no meu intestino. Viu? Eu passei por uma situação inédita. Meu irmão, o caso foi seríssimo. Então por que seu pai falou para mim: não coma o abará?
Porque ele sabe que o abará, esse pessoal que vende abará no centro, faz o que, seu Bastos? Sem nenhum. E aquele alimento não ia fazer bem. Foi o que Deus fez com Adão e Eva no Éden. Então quando Deus diz não, não é um Deus tirano, perverso, que quer o nosso mal. Quando ele é porque aquilo vai destruir a gente mesmo. Ele disse, não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que foi que aconteceu? A serpente chegou. Satanás entrou na serpente e preparou uma astuta cilada para Deus. Ah! Não foi. Deus não disse que você não pode comer de nenhum fruto das árvores. Isso é verdade, irmão? Não. Perceba qual é a grande arma de Satanás? O engano religioso, a mentira. Não, Deus disse que você não pode comer de nenhum dos frutos. Olha como Satanás é mentiroso. E Eva então começa a conversar com a serpente. O que é que Eva devia fazer? Correr para os braços de Adão. Mas ela cedeu. E uma das coisas, o que eu fico mais assustado com Satanás agindo na vida de Eva, é que ele tirou dela o temor de pecado. E é assim que Satanás faz. Ele disse, certamente não morrereis. O que Satanás fez foi, pode pecar, não vai acontecer nada com você. Essa é a maior cilada do diabo. Qual é? Tirar de nós o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Uma das maiores é o que está lá em Jeremias 32:40. Porei o meu temor nos vossos corações. Satanás quer fazer o quê? Tirar o temor de Deus do nosso coração, para que a gente peque. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. É tirar o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E nós temos que tomar cuidado, irmãos. À medida que o tempo passa, esse é um grande termômetro que eu vejo. À medida que os anos se passam, nossa reverência a Deus tem que crescer. Nosso temor a Deus tem que crescer. Nosso respeito para com Deus tem que crescer. E o que nós vemos muitas vezes, anos se passando e o temor a Deus se esvaindo no coração das pessoas. E as pessoas vão pecando, como se nada tivesse acontecendo. É como aquela pessoa que começou a trabalhar na Limpurbe, como é que se diz? Como recolhendo lixo, do caminhão do lixo. Na primeira semana, ele tem máscara, ele sente o odor, ele diz, meu Deus, que ambiente horrível é esse? Mas com alguns meses, ele já se habituou com aquele ambiente de sujeira. É o que Satanás quer fazer conosco. Tirar o temor a Deus no coração. E nos fazer felizes com as bolotas dos porcos. É isso que Satanás quer fazer. Quer tirar todo o temor de Deus do nosso coração. Essa é a principal cilada de Satanás. Nos fazer desobedecer a Deus. Por isso que Martin Lloyd Jones dizia que Satanás domina o homem sem ele saber que está sendo dominado. Ele prepara ciladas astutas contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar que o nosso inimigo não são inimigos de carne e sangue. Os nossos inimigos são espirituais. Contra os principados e potestades, aqui ele vai mostrar uma hierarquia, uma organização, líderes e liderados. Ele vai mostrar uma ordem para uma grande desordem, perseguir a igreja de Cristo. Os servos das trevas são mais prudentes do que os servos da
dominadores deste mundo tenebroso. Então, quem é que está por detrás deste mundo tenebroso? E o mundo é tenebroso. Satanás. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O termo jazer é o termo usado para defunto. Ou seja, o mundo inteiro está morto em delitos e pecados e dominado por Satanás. Por isso é tenebroso. Hoje eu fiquei espantado. Eu fui no mercado mais cedo comprar carne e eu soube da notícia de uma jovem de 16 anos que se suicidou aqui no Campo Santo. Ela estava no beach, não foi isso não. Ela estava vindo da escola e se jogou. E eu ainda fiquei sabendo de uma coisa assustadora. Uma criança, que ela ainda ficou presa, a mochila ainda ficou presa. E depois ela não aguentou e caiu. E o que eu fiquei mais assustado foi que eu perguntei ao açougueiro, quando eu fui comprar, sobre esse episódio. Obrigado, meu irmão. Dessa criança. E ele fez chacota. O que eu fiquei mais assustado foi isso. Foi a insensibilidade do ser. Falou sobre isso ontem, não foi? Como os seres humanos estão insensíveis. Ele gritou e começou a fazer chocarrice, brincadeira. Ah, ela estava querendo voar. E a moça que estava do meu lado tem um histórico de depressão também, ficou tão abalada. Ela saiu e na fila do caixa ela veio conversar comigo. Ela viu, meu filho, você viu? Ela conversou comigo. Você viu que aqui... Não, perdão. Ela disse... O que eu fiquei assustada com o que aconteceu e com a reação das pessoas. Com a reação daquele rapaz. E eu expliquei para ela. Está escrito na palavra de Deus que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A pessoa não tem nem um pingo de sensibilidade. Esse rapaz que fez essa brincadeira tem um filho pequeno. De sensibilidade de se colocar no lugar dos pais, de sentir a dor dessa criança. Não, faz uma chacota e continua lá trabalhando. Esse é o mundo, irmão, que a gente vive. São mais porcos do que pessoas. E você vai confiar na natureza humana? Você não vai se agarrar a Cristo como uma criança de colo? Você vai confiar no homem? Meu irmão, a pessoa que no mundo, a pessoa que se diz seu melhor amigo, no seu velório, sai do seu enterro e pede uma gelada. Você vai confiar em seres humanos? Por isso que ele diz, deste mundo tenebroso. Esse é o mundo que eu e você estamos, um mundo tenebroso, maligno, perverso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui o apóstolo Paulo diz, contra quem nós estamos lutando, que existe um mundo espiritual, que o que acontece no físico é consequência do que acontece nas regiões celestiais. E nós temos que fixar os nossos olhos não naquilo que se vê, porque é passageiro, mas naquilo que não se vê, porque é eterno. Então aqui nós vemos, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele repete, tomem toda a armadura de Deus. Não pode faltar uma peça, não pode ser dado uma brecha, porque esse inimigo é astuto para roubar, matar e destruir. Esse inimigo está esperando uma oportunidade. Ele é oportunista, ele é como uma serpente. A ideia de serpente é sagacidade, saber o momento de dar o bote. Satanás sabe o momento certo de destruir as nossas vidas, de romper a nossa comunhão com Deus. Dor para um coração regenerado do que saber que Deus está triste com ele. E não há maior alegria para um coração regenerado do que saber que Deus está feliz com você.
Então aqui nós vemos: tomai toda a armadura de Deus mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. A ideia é que você precisa, por meio da oração, tomar toda a armadura de Deus, se revestir do Senhor Jesus Cristo, porque você precisa resistir no dia mal. Existe o dia mal, existe o dia em que Satanás vai se voltar contra você para lhe destruir, para levar você a pecar contra Deus. Ele é o tentador. Por isso Jesus nos ensinou a orar: Pai, não me deixes cair em tentação, não nos deixeis entrar do mal. Qual é o mal? Pecar contra Deus. Então aqui ele diz: e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Porque, irmãos, nós podemos lutar, vencer, e Satanás preparar mais uma cilada e nos derrubar. Por isso ele diz: vocês têm que fazer tudo e permanecer inabalável. A luta termina quando acaba. Verso 14. Vamos agilizar nas peças da armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, a primeira peça que o apóstolo Paulo apresenta, irmãos, é o cinto da verdade. E o cinto é uma das peças mais importantes da armadura, porque todas da armadura do soldado romano dependia do cinto. A couraça da justiça estava ligada ao cinto, a espada do Espírito estava ligada ao cinto. Então essa é a primeira peça, a armadura de Deus, cingindo-vos, ou seja, se vistam com a verdade, estejam cingindo-os com a verdade. E o que é a verdade? Aqui não é somente você falar a verdade no seu dia a dia, embora o cristão sempre fale a verdade, porque a Bíblia diz que quem ama e pratica a mentira não vai herdar o reino dos céus, e Satanás é mentiroso, e o que é de verdade aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo disse: conhecereis e a verdade vos libertará. Jesus Cristo orou por nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando ele diz aqui, cingindo-vos com a verdade, está falando da nossa meditação nas Escrituras, para que tenhamos um conhecimento de Deus, um conhecimento bíblico, aplicado ao nosso coração, de tal maneira que, quando venham os ataques, nós tenhamos discernimento entre o que é certo e o que é errado, para que nós possamos ataques de Satanás, estando com a nossa mente cingida com a verdade. Por isso que nós precisamos estar meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. A ideia de meditar é você estar o dia todo se alimentando da palavra de Deus, deixando a palavra de Deus entrar em você, meditando nela, ruminando ela, para que você esteja firme contra os ataques do maligno, cingindo-os com a verdade. A Bíblia, irmãos, ela combate, o Novo Testamento, ele combate mais falsos profetas do que demônios. Por quê? Porque a grande arma de Satanás é a mentira, é o engano, é levar os homens a uma falsa adoração a Deus. Essa é a grande arma do diabo. Em 2 Coríntios 11:3, o apóstolo Paulo compara a da serpente no Éden com a astúcia de Satanás de nos fazer afastar da simplicidade e da pureza vidas a Cristo. E logo depois ele vai falar dos falsos mestres, e ele vai dizer: e não é de se admirar,
porque o próprio Satanás pode se travestir de anjo de luz. E os seus ministros, ou seja, os servos de Satanás, eles se ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Então, por que nós precisamos estar cingindo, estar com os lombos cingidos com a verdade, para que possamos discernir entre o certo e o errado, entre o que é a vontade de Deus e o que não é vontade de Deus, entre qual é o verdadeiro profeta de Deus e qual é o falso profeta de Deus. Como nós temos esse discernimento pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então aqui ele diz: estejam cingidos com a verdade, não se que o coração de vocês estejam sóbrios com a verdade de Deus, com as verdades eternas. O propósito dele é atacar as verdades eternas de Deus, com mentiras, com enganos, com heresias. A palavra heresia significa divisão. A Bíblia combate, de Gênesis até Apocalipse, as heresias por um propósito. O propósito da heresia é fazer comigo e com você o que a serpente fez com Eva: dividir ela de um correto relacionamento com Deus. Então o cristão precisa estar firme, ele precisa estar cingido com a verdade, porque Satanás irá tentar nos seduzir com a mentira. Satanás é o grande da humanidade. Ele promete o que não pode cumprir. Ele promete alegria e concede tristeza. Ele promete satisfação e concede depressão. Ele promete vida e concede a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós precisamos estar cingidos com a verdade. Toda a nossa vida precisa estar alicerçada na verdade, porque nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. A verdade de Deus vai se cumprir, que gostemos ou não. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. A verdade de Deus irá se cumprir. O juízo de Deus irá se cumprir. Deus irá se cumprir. E nós precisamos estar alicerçados nessa verdade, na verdade da Bíblia. E vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça ficava protegendo o peitoral do soldado. E essa peça é uma peça de defesa, irmãos, no mundo espiritual, contra a culpa. Se tem um dos sentimentos que atormentam os seres humanos, o que levou essa jovem a se suicidar? O que levam as pessoas a se suicidarem? Em muitos casos, o sentimento de culpa. E Satanás, a palavra diabo significa adversário, a palavra Satanás significa acusador. Satanás tem um propósito de encher o nosso coração com culpa. Não com a culpa boa, que é a culpa do Espírito Santo, arrependimento, que nos leva aos pés de Cristo, que gera renovação, perdão, mas com a culpa satânica, que nos afasta de Deus e nos faz murmurar. Então, a couraça da justiça é a justiça oferecida por Cristo no Evangelho. Nós não somos justificados pelo que nós fazemos. Nós somos justificados pelo que Cristo fez. Que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a couraça da justiça é essa peça em oração. Essa peça que nós trazemos em oração, de que Cristo pagou o preço dos nossos pecados, e que se nós pecarmos, nós não precisamos viver sob as garras de Satanás,
mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E o que nós devemos fazer? Correr para os pés do Redentor. Martinho Lutero conta uma história de uma batalha espiritual que ele estava passando dentro do seu quarto. Falou para ele: Martinho Lutero, você é um miserável pecador, você é um falso cristão, Deus não vai mais te aceitar. E ele diz que ele percebeu a presença do mal naquela voz da mente. O propósito de Satanás é atacar a nossa mente. E ele disse, ele se apropriou da armadura de Deus em oração, da couraça da justiça em oração, e disse: obrigado, Satanás, porque você lembrou que eu sou um pecador, mas o meu Salvador morreu na cruz por pecadores como eu. E você me deu uma rica oportunidade de me arrepender e confessar os meus erros, que me amou e se entregou por mim. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então é Deus quem nos justifica. É Cristo quem nos justifica. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós não somos justificados, irmãos, pelas nossas obras, mas pela perfeita justiça do Cordeiro. E essa peça é maravilhosa porque a justiça é a grande que o Evangelho oferece. Qual é a grande resposta do Evangelho? É a resposta para o maior dilema da Bíblia. Eu gosto do livro de A.W. Pink sobre a santidade de Deus. E o maior dilema da Bíblia é como pode um Deus justo e santo aceitar pecadores na graça e continuar sendo justo e santo. Como pode um pecador miserável passar a eternidade adorando a Deus em espírito e em verdade, num corpo incorruptível, imortal, sem mais a presença do pecado? Como pode, irmãos? Essa é a grande resposta do Evangelho. Como pode um Deus justo e pecadores e continuar sendo justo e santo? Essa é a boa nova do Evangelho. A palavra santo significa separado. Deus é separado de toda a sua criação. Deus é transcendente a toda a sua criação. Nada se compara a Deus. Ele é santo. Ele é separado. A outra definição de santo, além de separado, Deus é santo, 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 é que Deus é um ser da pureza moral. Ele é um ser que não pode se corromper. Abacuque 1,13 diz que Deus é tão puro de violência, ele não pode contemplar o mal. Ele não pode contemplar pecado em sua santa presença. Quando ele viu o pecado em Lúcifer, ele expulsou. Quando ele viu o pecado em Adão e Eva, ele expulsou do paraíso. Porque ele é santo. E a grande resposta do Evangelho é: e agora? Como é que eu vou passar a eternidade num paraíso com um Deus santo, sendo que eu não sou santo? Através da justiça que Cristo nos oferece gratuitamente pela fé. É que Jesus Cristo, que é santo, assume a nossa, nasce do ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, vive a vida que nós jamais conseguiríamos viver. Ele obedece toda a lei que nós quebramos. E aos 33 anos, ele morre na cruz
para receber a espada da santidade de Deus, que deveria recair sobre os nossos pecados. Quando Jesus Cristo estava na cruz, a Bíblia diz que agradou ao Senhor moê-lo, porque Deus olhou para Jesus e viu o meu pecado, o seu pecado. Diz que toda transgressão deve receber justa punição. Não podemos confundir longanimidade com impunidade. Deus irá punir cada pecado como a história da humanidade. Mas quando ele olha para Jesus, a santidade dele, que demanda a condenação do pecado que estava contra nós, a Bíblia diz no Salmo 7,11, que Deus é um Deus que sente indignação todos os dias. E que se o ímpio não se converter, Deus já tem, como um arqueiro que já está com a sua flecha para o pecador. Para o momento em que a ira de Deus irá ser toda despejada sobre o pecador. E por isso, Deus é o inferno. É o lugar para onde vai todos aqueles que morrerem sem se arrependerem e crerem em Jesus Cristo. Mas lá na cruz, a espada da justiça de Deus e da santidade de Deus, que estava sobre você, Deus derramou toda a sua ira, toda a sua cólera, toda a sua santidade sobre Jesus. E ele lá satisfez a sua justiça. Matou Jesus e ofereceu Jesus como oferta pelo nosso pecado. E ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita, mostrando que o sacrifício foi aceito. E agora ele foi na frente, abrir a porta do reino dos céus para pecadores como eu e você. E é dessa forma que eu e você somos aceitos diante desse Deus santo e justo, através de Jesus Cristo, através da justiça. Jesus Cristo, ao nos justificar, ele perdoa todos os nossos pecados e ele nos confere uma justiça perfeita que nos habilite a entrar no reino dos céus. Por isso que dizer, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Porque uma vez que nós cremos em Cristo, nossos pecados passados, presentes e futuros são todos lançados em Cristo. E a perfeita justiça de Cristo é lançada sobre nós. Essa é a couraça da justiça. Por que o ladrão da cruz entrou no paraíso? Porque ele foi vestido com a couraça da justiça, com a justiça de Cristo por meio da fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Cristo. Essa é a única porta para pecadores entrarem no reino dos céus. Jesus Cristo e este crucificado. O que nos traz a paz recaiu sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso que ele diz aqui, vistam-se com a couraça da justiça. Se apropriem da justiça de Cristo oferecida no Evangelho. Se apropriem da justiça de Cristo. E a evidência que fomos justificados é que estamos sendo santificados. A justificação, ela produz frutos, a santificação. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos faz justiça de Deus. E quem é feito justiça de Deus tem fome e sede de Cristo. Então, nós precisamos vestir a couraça da justiça, nos apropriar. Martinho Lutero dizia que temos que pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias.
que naquele dia que Satanás nos acusar, apontar nossos pecados do passado, apontar nossos erros, nós estejamos aptos a responder esse ataque com a justiça que vem do sangue de Jesus. Eu fui comprado, Satanás, pelo sangue de Cristo. Por que que o anjo da morte passou por cima na Páscoa? Porque estava na casa e via o sangue do cordeiro, ele passava por cima. Ele não feria o primogênito. Daí vem o nome Páscoa. A mesma coisa, quando a morte vê o sangue de Jesus, ela não mais nos alcança. Ela passa por cima. Porque Cristo matou a morte com a sua morte de cruz. E quando nós estamos em Cristo, estamos com a couraça da justiça. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque nós temos a convicção de que se morrermos, estamos indo infinitamente melhor do que esse mundo tenebroso. Jesus chama o céu de a casa do Pai. Quem aqui fica triste ao chegar em casa? Ninguém. E todo cristão está aguardando esse momento em que ele vai chegar na casa do Pai. E por que ele vai chegar na casa do Pai? Por causa da justiça de Cristo. Porque Cristo morreu. Pecador, miserável. Essa é a causa de sermos aceitos diante de Deus. Jesus Cristo morreu. Será que nós já pensamos nisso, irmãos? Que Jesus morreu e Ele morreu conhecendo o nosso nome. Se somos ovelhas de Cristo, Ele nos conhece pelo nome. E Ele lá na cruz estava pensando em mim. Por isso que se tivermos essa verdade no nosso coração, não precisamos de outra motivação. Cristo é suficiente. Ele conhecia o meu nome, o seu nome, e levando no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Que maravilha, irmãos. Uma frase: você sempre queria que alguém morresse de amor por você. Aí, Cristo morreu. Olha que maravilha. E literalmente Ele morreu de amor, por amor. Pai, qual foi a última frase de Jesus? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se entregou por amor. Ele ressuscitou por amor. Ele ascendeu aos céus por amor. Ele derramou o Espírito Santo por amor. E nós precisamos estar vestidos com essa couraça, nos apropriarmos do Evangelho. Porque, irmãos, o que acontece muitas vezes é, a gente não está desfrutando do melhor de Deus, prazeres do mundo. Aí a gente fica o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, cocheando entre dois pensamentos. Rapaz, será que Baal não é melhor? Não, mas eu acho que eu vou seguir esse Deus de Elias. Mas será que Baal não é melhor, rapaz? Jezabel, Acabe. Não, mas eu vou seguir o Deus de Elias. Aí Elias chegou e disse: se Baal é Deus, segue-o. Se o Senhor é Deus, segue-o. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então nós precisamos desfrutar do melhor de Deus. De Deus. Há prazeres indizíveis na presença de Deus. Há tesouros inesgotáveis a serem explorados por nós que somos cristãos. Só que nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não desfrutamos do melhor de Deus e não desfrutamos do melhor do mundo. E não convém que seja assim. Nós temos
prazeres indizíveis em Cristo. Ser cristão não é chato coisa nenhuma. Coisa nenhuma. A Bíblia diz que a destra do Senhor, na destra do Senhor em Cristo, há delícias perpetuamente. Jesus Cristo disse que pão tem sabor. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então o cristianismo não é um fardo. O cristianismo não é um impedimento à nossa felicidade. Pelo contrário, ele é o único caminho para a verdadeira felicidade. Pois feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Então, eu tenho certeza, irmãos, que por tudo que Cristo fez, ele fica triste quando vê a gente murmurando. Meu Deus, eu desci do meu trono, eu me tornei um zigoto, eu me tornei uma criatura, eu me humilhei, eu sofri tanta afronta dos fariseus, meu Deus, pelo meu discípulo, eu senti a ira de Deus no Getsêmani, quando eu senti o cálice da ira de Deus. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Eu sofri pregos nas mãos, eu sofri pregos nos meus pés, eu fiquei nu. Irmãos, uma coisa é esse monte de homem imoral aí, sem camisa, nu. Uma coisa é Jesus é santo. A vergonha da cruz foi muito grande, ele jamais queria ficar desnudo, porque ele queria cobrir as suas vergonhas. Se tem alguém que tem pudor, é Jesus, pois ele é Deus. Meu Deus, eu fiquei nu no Calvário. Calvário, irmãos, é um lugar onde se colocava os piores marginais da época. E as pessoas passavam meneando a cabeça e aquele amaldiçoado por Deus. Imagine Jesus pensando nisso. Eu sofri isso tudo. Eu sangrei horas na cruz por amor a você. Eu ressuscitei. Passei 40 dias com os meus discípulos. Ascendi aos céus. Derramei o Espírito Santo. Concedo a vocês fôlego de vida, respiração, condição financeira, pão de cada dia, roupa para vestir, cama para dormir, casa para morar, igreja para... Eu usei meus servos para escrever os 66 livros da Bíblia. Eu regenerei pastores e mestres, irmãos, para formarem a minha igreja. E você está reclamando por quê mesmo? Eu você para passar a eternidade no céu. E você está reclamando de quê mesmo? Se tiver faltando alguma coisa, eu dou toda a disponibilidade a vocês de dobrar o joelho e orar. Não andeis ansiosos por motivo algum. Está faltando alguma coisa? Me peça. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-lhe-á. Qual é o motivo, irmãos? É que nós não estamos tendo uma vida de oração. Não estamos nos apropriando das verdades de Deus, das verdades do Evangelho, da couraça da justiça. Só a couraça, irmãos, que Deus nos dá uma justiça que nos habilite a entrar na sua santa presença por toda a eternidade, já é motivo para a gente agradecer dos séculos. Já concluindo, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Por que, irmãos, que o Evangelho não pode estar só na nossa boca? Ele está nos nossos pés. Vida digna do Evangelho. Nós precisamos evangelizar com palavras e também sem palavras. Nós devemos ser vivo de Jesus Cristo. Aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. Um bom testemunho é uma preparação para um eficaz evangelismo. Dizia Martyn Lloyd-Jones: o testemunho
é a melhor ferramenta de evangelismo. A melhor ferramenta de evangelismo é quando um crente está vivendo como crente. Por quê? Porque ele é sal da terra. Então ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A ideia aqui é, como é que você vai calçar sua bota? Porque a ideia aqui não é de uma sandália, é de uma bota. Porque os inimigos, eles colocavam espinhos no caminho. E quando o soldado estava com a sandália fraca, ele pisava no espinho e tropeçava. A ideia aqui é de uma bota, é de algo firme, que você espinho e não te machuca. Como é que você vai, irmãos, calçar essa bota para ir para a batalha sem o evangelho da paz, sem saber que você está em paz com Deus? Aí você não sabe quem está por você e quem está contra você. Todos os ventos são contrários para o marinheiro que não sabe para onde está indo. A pessoa vai para a batalha sem a preparação do evangelho da paz, ou seja, que está em paz com Deus pelo evangelho, e ela fica desnorteada. Porque ela fica: rapaz, eu não estou vivendo uma vida correta, então, pela Bíblia, Deus está contra mim. E Satanás também está contra mim agora. Está todo mundo contra mim. É quando nós não nos apropriamos do evangelho. Não calçamos do evangelho da paz. Porque, irmãos, Deus é... Se você não está em Cristo, seu inimigo não é o diabo, não. Seu inimigo é Deus. E Ele é o pior de todos os inimigos. Há uma frase que a gente gosta. Mas o oposto também é verdadeiro. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Então, Jesus disse isso: olha, qual é o rei que vive com um contingente de 20 mil, e esse rei tem um contingente de 10 mil, ele não manda uma embaixada pedindo condições de paz. Essa embaixada é: se renda, se arrependa. Calce as sandálias do evangelho da paz, para que você tenha convicção de que Deus está do seu lado e que você está lutando contra demônios, para que você não esteja do lado de demônios lutando contra. Tasso não era assim? Ele estava lutando contra quem? Contra Deus. Mas ele pensava que estava lutando a favor de Deus. Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Quem, Jesus? Eu estou perseguindo os cristãos. Não, você está me perseguindo. Dura coisa, Saulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Então nós precisamos dessa sandália. Nós precisamos saber de que lado nós estamos. Do lado de Deus ou do lado do diabo. Nós já nos apropriamos do evangelho da paz. Já estamos em Cristo. Já nos arrependemos dos nossos pecados. Se estamos em Cristo, e nada pode roubar essa paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você precisa, irmãos, usar. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, a certeza daquilo que se espera. E a fé verdadeira é um escudo, onde você pode apagar os dardos inflamados do maligno. O que são isso? A ideia aqui são setas de fogo. São pensamentos que vêm na nossa mente, que não são nossos, mas que vêm do próprio Satanás. Pensamentos impuros. Coisas que você não quer pensar. Pensamentos de pensar mal do irmão. Às vezes você, uma pessoa que você ama, você recebe uma seta. Rapaz, o que é isso? Me veio um pensamento de ódio contra aquela pessoa é meu irmão. Então, Satanás, ele está sempre mente. Ele tem dardos inflamados. E qual é a única arma de defesa? O escudo da fé. Amém. Não, Satanás. Não é assim que eu creio. Não é assim que eu penso. Não é assim que eu viver. Esse pensamento não é meu. Eu não quero pensar dessa forma. Eu creio em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu quero andar nos caminhos do Senhor. Eu quero ser santo.
do Lutero dizia: os passarinhos podem voar sobre a minha cabeça, mas eu não deixarei que ele faça ninho. A Bíblia diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é santo, se alguma virtude há, se algum louvor, ocupe o vosso pensamento. Use o escudo da fé. Enche a sua mente com pensamentos santos, com a palavra de Deus, para apagar os dardos inflamados do maligno. A ideia aqui, irmãos, é uma flecha que está pegando fogo. Se ela entrar, ela destrói, ela queima tudo, ela mata tudo. Tomai também um capacete da salvação. A Igreja Católica disse que é impossível, no Concílio de Trento, no Concílio da Igreja, que é impossível um ser humano ter a certeza da salvação. Eles disseram que isso é presunção. A Bíblia não diz que isso é presunção, isso é prudência. No leito de morte, sem a certeza da sua salvação. É possível sim, você ter certeza que está indo para o céu. A Bíblia diz que você pode. Bem-aventurados são os pobres, deles é o reino dos céus. Se você for pobre em espírito, se você for dependente de Deus, se você estiver com a sua vida sendo guiada pela palavra de Deus, se você tiver o Espírito Santo de Deus, o Espírito testifica com o seu espírito que você é um filho de Deus. E você pode ter a certeza da salvação. Você deve buscar a certeza da sua salvação. Porque um crente com a certeza da salvação é uma arma poderosa nas mãos de Satanás. Porque ele já venceu e ele já pode... Oi? Nas mãos de Deus, perdão. É uma arma poderosa nas mãos de Deus, olha. Porque ele já venceu o medo da morte. E quem venceu o medo da morte não tem mais. Esses últimos anos, eu tenho a foto desse jovem. Eu sempre gosto de ver. John Allen Chau, no ano passado, acho que ano passado foi no retrasado, ele se ofereceu como parte numa tribo que nunca tinha ouvido o Evangelho. E eu tenho a foto dele abandonando sua família, abandonando seu país, com 27 anos, com 2 filhinhos pequenos, dando risada, fazendo uma de ser assassinado por essa tribo. O que esse jovem tinha, irmãos? Capacete da salvação. Se você tiver o capacete da salvação, você vai cumprir o propósito de Deus. Você vai ter a certeza que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o que eu mais acho interessante é o que ele escreveu no seu diário. Ele disse: por favor, não culpem esses índios por me matarem. Não culpa nele. Olha que maravilha. A certeza, o capacete da salvação. Essa é a maior arma de evangelização. Porque, como é, João, que eu vou evangelizar? Qual vai ser a minha mola, o meu maior vetor para evangelizar se eu não estou salvo? Como é que eu vou pregar se eu não sou salvo? Por isso que a alegria da tua salvação. Me dá o capacete da salvação. Você precisa, em oração, buscar isso. Senhor, eu sou salvo. Me dá essa certeza, mas não essa certeza para viver uma vida de licenciosidade, para eu viver uma vida de pecados. Me dá essa certeza para eu me oferecer a Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável. A vida seja totalmente entregue a Ti, para que eu seja uma flecha nas Tuas mãos, que vai ser lançada no alvo certo, para que eu cumpra os Teus propósitos. Tomai também o capacete da salvação. Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a única arma de ataque, a palavra de Deus. Se nós soubermos, irmãos, o valor que a palavra de Deus tem, nós meditaremos nela de dia e de noite. Estude a palavra de Deus de dia e de noite, porque a sua vida depende disso.
A palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E nós nunca entenderemos isso se não compreendermos o mundo ao qual nós estamos vivendo. Nós estamos numa caverna escura, num mundo tenebroso. E uma lâmpada, para quem está com luz, é importante? Não. Uma luz aqui, se eu ligar uma lâmpada, faz a diferença? Não. Mas se apagar a luz e eu ligar a lâmpada, não faz a diferença? Faz. Então, a nos remete a depender da única arma de ataque contra Satanás, a espada do Espírito, não é nossa, do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, o homem precisa do Espírito Santo, que ele aprenda e aplique a palavra de Deus no seu viver diário. Sem o Espírito Santo, a palavra de Deus é uma pedra de tropeço. E concluindo com toda oração e súplica. Essa é a principal peça da armadura, a oração. É pela oração que você se apropria de todas essas verdades, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A ideia é que vocês não estão sozinhos. Existe um reino de Deus. Existem irmãos e irmãs que são santos, estão também se santificando para o Senhor, e ore por eles. Ore pela família da fé, ore pelo avanço do reino de Deus. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo está pedindo, irmãos, ele está chamando os irmãos a oração pelos outros irmãos, pela igreja, a oração por aqueles que pregam a palavra de Deus, pois a palavra de Deus só é eficaz quando é acompanhada do Espírito Santo de Deus, como foi a pregação de Pedro em Pentecostes. Então o apóstolo Paulo está convidando toda a igreja nesse combate espiritual a orar para que haja prosperidade segundo Deus na igreja, para que haja avanço do reino dos céus, progresso espiritual, para que haja crescimento espiritual. O que é que eu desejo para irmãos em Cristo? Que vocês cresçam espiritualmente, que vocês sejam conformados à imagem de Cristo e tenham a certeza da salvação. Que é que a igreja não pode ter, já concluindo, o sentimento de individualismo. Então, por exemplo, só um exemplo, eu vou pregar hoje, então eu vou orar. Não, eu vou orar, eu vou jejuar, porque eu vou pregar, certo? E quando o pastor Nizam não vou nem orar. Eu vou até comer um cachorro quente antes. Isso é o que? Hipocrisia, individualismo. Na igreja nós somos um corpo. Se o pastor Nizam vai pregar, é como se o irmão José vai pregar, é como se todo mundo estivesse pregando junto. Se o irmão Paulinho vai louvar, é como se todo mundo estivesse louvando junto. Se o irmão Marcelo vai louvar, é como se todo mundo junto. Não existe essa ideia de individualismo. Por isso que Paulo chama todos à oração, para que Cristo cresça e todos nós desapareçamos. Porque a igreja mais precisa é da presença de Deus, é do poder do Espírito Santo. Então o que Paulo está falando é: ore para que haja progresso espiritual. Ore pelos irmãos da igreja. Ore pela irmã Bianca. Veja o ministério da irmã Bianca como se fosse seu. Quando você olhar para a irmã Bianca ali ensinando aquelas crianças, pense que é você. Se coloque no lugar. Ore para que o Espírito Santo tome a vida dela. Ore. É o que Paulo está falando. Ore por todos os santos, para que todos os santos estejam revestidos com a armadura de Deus.
Eu particularmente, às vezes choro, fico tão triste com irmãos queridos que estavam conosco na batalha e hoje não estão mais. E nós precisamos orar para que vão e aqueles que não estão conosco voltem como filho pródigo em arrependimento. Então não existe, irmãos, carreira solo no cristianismo. Não existe pessoal no cristianismo. Não existe isso. Nós somos um corpo. Se tem alguém que tem que aparecer na igreja, é Cristo. Porque se tem alguém que pode perdoar pecados na igreja, é Cristo. E nós precisamos parar com isso. Eu preciso parar com isso. Nós precisamos orar pelo avanço do reino de Deus. O Senhor faça o que for comigo, que o Senhor me abata, que o Senhor me humilhe, que o Senhor me faça ser humilhado de todas as formas, mas que o reino de Deus avance. Que os irmãos segundo a vontade de Deus. Que em cada pregação haja virtude, haja poder do Espírito Santo, para que aqueles que precisam de se arrependam, aqueles que precisam de consolo sejam consolados, aqueles que precisam de uma exortação sejam exortados, e que haja o poder de Cristo no meio da sua igreja. Amém. É isso que nós precisamos, porque nós estamos na instituição mais importante da história da humanidade. Uma instituição que está na terra, mas não é da terra. Está na terra, mas é do céu. A igreja de Jesus Cristo, que tem 2000 anos, que foi fundada pelo próprio Jesus e comprada com o seu sangue. Nós temos que, porque a Bíblia diz, esse versículo tira meu sono: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Uma das coisas que mais trazem dor no coração é se eu já fiz algum pequenino tropeçar. Quem aqui já assistiu o filme do apóstolo Paulo? Como é que Satanás atacava Paulo nos momentos que ele perseguia a igreja? Então, vigiar e orar sem cessar. Porque uma brincadeira que eu faço com o irmão, eu tenho que orar. Eu não sei como o irmão está. Qualquer coisa que eu fale, eu tenho que orar. Para que as palavras sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos nessa noite orar para que Deus nos coloque no lugar que Ele quer e para que haja prosperidade espiritual na igreja de Cristo. O que é a prosperidade espiritual? Todo mundo dando fruto. Olha que maravilha. Não é um sonho, irmãos. Isso é avivamento. Todo mundo dando fruto. Todo mundo dando fruto, o fruto do Espírito. Que vida feliz a gente não vai ter. Como os irmãos lá em Pentecostes. Todo mundo cheio do temor de Deus, cheio do fruto do Espírito. Salvação. Que coisa boa, irmãos. Vamos orar para que isso aconteça. E que possamos dizer como João Batista, que ele cresça e eu diminua. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Senhor, que nós possamos juntos, combater o bom combate da fé, como aqueles soldados que se unem e juntam seus escudos contra as flechas do mal, e nenhuma flecha pega. Vamos estar como esses guerreiros, juntos, nos revestindo de toda a tua armadura, para que possamos estar firmes contra as Ó Deus, nós oramos, Senhor, pela nossa congregação local,
Eu peço, Senhor, que o Senhor organize a igreja como o Senhor quer organizar. Ó Deus, que o Senhor nos encha do Espírito Santo e use os teus servos e servas poderosamente, Senhor. A de fato almejarmos a tua glória, a não buscarmos a nossa glória, a não buscarmos aplausos humanos, reconhecimento humano, mas nos a tua glória, Senhor. Nós não temos o poder de salvar ninguém. Por mais que preguemos, só o Espírito Santo dá vida ao vale de ossos secos. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, enche-nos para a tua glória, Senhor, e nos faz a armadura que Cristo conquistou na cruz por meio da oração. Nos ajude a nos apropriar o cinto da verdade, a vestir a couraça da justiça. Nos ajude, Senhor, a usar o escudo da fé. Nos ajude a calçar as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Nos ajude, Senhor, a desembainhar a espada do Espírito, Senhor, e a orar para que toda essa armadura esteja ligada em nós, para que possamos viver uma vida de prazer, Senhor Jesus. Viver uma vida feliz, uma vida de alegria no Espírito, de santidade, como viveram os cristãos do passado. Ó Deus, nós oramos pela nossa irmã Osana, que o Senhor visite a saúde dela, que o Senhor conceda a ela a graça, que o Senhor conceda a ela a sabedoria em oração para se apropriar das tuas verdades, que o Senhor coloque nela o capacete da salvação, Pai. Nós oramos pela vida de Ramon, o esposo dela, que o teu Espírito Santo alcance ele, visite ele, e que a tua luz brilhe no coração dele. Nós oramos pela nossa irmã Gisele, Senhor Jesus, pela nossa irmãzinha Helena, que elas sejam cheias do Espírito Santo e que o Senhor possa suprir toda a falta na vida delas. Presença física da tua igreja. Que o Senhor visite a saúde da nossa irmã e que ela tenha contentamento em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, Senhor, nos enche, eu te peço, de amor uns pelos outros. Nos enche, Senhor, de amor uns pelos outros, do amor santo que habitava nos verdadeiros cristãos. Ó Senhor Jesus, limpa o nosso coração, Senhor. Amém. Não nos deixe vivermos com nenhuma raiz de amargura, mas nos dê contentamento em Ti. Nos ajude a discernirmos o corpo de Cristo, Senhor. Pois é pela falta de discernimento do corpo, que somos um corpo, que muitas pessoas ceiam indignamente, sem discernir o corpo de Cristo. Por isso muitos estão fracos e doentes, e não poucos os que já morreram. Porque quando se julgássemos a nós mesmos, não seríamos disciplinados pelo Senhor. Mas quando somos disciplinados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Nos ajude a discernir o teu corpo, o que é ser corpo de Cristo, e a viver como teu corpo. E nos ajude a aprender com a disciplina, para não sermos condenados com o mundo. Pois quanto mais insistimos na rebelião,
contra ti, maior será a severidade da tua correção. Portanto, nos ensina, Senhor, né, a dizer: eu me rendo, Senhor. Eu me prostro diante de ti e me entrego a ti e me arrependo do que o Senhor quiser que eu me arrependa, para que eu receba o consolo e a paz que eu tanto preciso. Nos ajude, Senhor, a discernirmos a tua disciplina, a fazermos bom uso da tua disciplina, pois o Senhor só disciplina quem ama. Pedagógico, nos educa, Senhor, e nos ensina o propósito da correção, e nos dá graça para aprendermos com a correção. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Salve seu irmão, cumprimento santo, e diga para ele: nós somos o corpo de Cristo.